A Venezuela, um país que outrora era sinônimo de riqueza e abundância, tornou-se um dos exemplos mais tristes de como um regime totalitário pode transformar uma nação próspera em um cenário de miséria e desespero. Nos anos 90, a Venezuela era um dos países mais ricos da América do Sul, com vastas reservas de petróleo que sustentavam sua economia. No entanto, a partir do início dos anos 2000, sob a liderança de Hugo Chávez e posteriormente de Nicolás Maduro, o país entrou em um ciclo de degradação econômica e social que culminou em uma crise humanitária sem precedentes. Hoje, a pobreza na Venezuela é uma realidade palpável e devastadora. Estima-se que mais de 90% da população viva abaixo da linha da pobreza, e muitos enfrentam a fome diariamente. Os supermercados, que antes eram repletos de produtos, agora estão vazios, e as prateleiras que um dia ostentaram marcas de alimentos agora são apenas um lembrete do que já foi. As pessoas fazem longas filas para conseguir comprar itens básicos, e mesmo assim muitas vezes saem de mãos vazias. O acesso a alimentos, medicamentos e serviços essenciais se tornou uma luta constante. As condições de vida deterioraram-se a tal ponto que muitos venezuelanos se veem obrigados a deixar suas casas em busca de uma vida melhor. A migração em massa se tornou um fenômeno comum. As fronteiras com países vizinhos, como Colômbia e Brasil, estão repletas de pessoas que buscam escapar da crise. Entre elas há histórias de famílias que, em um ato de desespero, abandonam tudo o que conhecem em busca de oportunidades que parecem cada vez mais distantes. Muitos cruzam montanhas e rios, enfrentando perigos inimagináveis, tudo para alcançar um futuro que em sua terra natal parece impossível. As experiências de quem vive essa realidade são marcadas por uma luta diária. Maria, uma mãe de 3 filhos, lembra-se de como sua vida era diferente há apenas uma década. Eu tinha um emprego estável, conseguia comprar comida e até mesmo levar meus filhos para passear, diz ela, com lágrimas nos olhos. Agora meu dia começa com a esperança de conseguir um pedaço de pão. Às vezes, não consigo nem isso. A escassez de alimentos é apenas uma parte do problema. A saúde pública está em colapso e doenças que antes eram controladas voltaram a se espalhar. Maria perdeu um filho para uma doença que poderia ter sido tratada com um simples medicamento, mas que estava indisponível nos hospitais. A educação também sofreu um golpe devastador. As escolas, que deveriam ser um lugar de aprendizado e esperança, estão enfrentando uma crise sem precedentes. Professores abandonam suas funções em busca de melhores condições de vida, e os alunos que permanecem nas salas de aula enfrentam uma educação precária, sem materiais ou recursos adequados. As crianças que deveriam estar sonhando com o futuro agora são forçadas a lidar com a realidade sombria de um país em colapso. Os regimes totalitários têm um impacto profundo na vida das pessoas. A repressão política se tornou uma constante na Venezuela. Aqueles que ousam se opor ao governo enfrentam perseguições, prisões e até mesmo violência. A liberdade de expressão é um conceito distante e muitos cidadãos sentem que não têm voz. Em meio a essa opressão, surgem movimentos de resistência. Grupos de cidadãos se organizam para protestar contra as condições de vida, clamando por mudanças e por um governo que atenda às necessidades do povo. No entanto, esses movimentos frequentemente são silenciados pela força do Estado, que não hesita em usar a repressão para manter o controle. A luta pela sobrevivência e pela dignidade é uma constante na vida dos venezuelanos. Muitos recorrem à solidariedade entre vizinhos e amigos para enfrentar a escassez. Trocas de alimentos, doações e redes de apoio comunitário emergem como formas de resistência à crise. Apesar de tudo, há um espírito de resiliência que permeia a sociedade. As pessoas se reúnem em torno de suas histórias, compartilhando experiências e se apoiando mutuamente. Essa solidariedade é uma luz em meio à escuridão. A busca por uma vida melhor leva muitos a sonhar com um futuro fora da Venezuela. Jovens, em particular, veem a migração como a única saída viável. Eles sonham com um mundo onde possam estudar, trabalhar e viver com dignidade. A Colômbia, o Brasil e até mesmo países mais distantes se tornam destinos desejados. No entanto, a jornada não é fácil. Muitos enfrentam xenofobia, discriminação e dificuldades para se adaptar a novas culturas. Mesmo assim, a esperança de um futuro melhor impulsiona esses migrantes a seguir em frente.
A crise na Venezuela é um lembrete sombrio do impacto que regimes totalitários podem ter na vida das pessoas. A pobreza crescente, a repressão política e a desintegração dos serviços públicos são apenas algumas das consequências desse sistema opressivo. No entanto, em meio à adversidade, a força do espírito humano brilha. As histórias de resiliência e solidariedade são um testamento da capacidade das pessoas de lutar por um futuro melhor, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto o mundo observa a Venezuela, é crucial lembrar que por trás das estatísticas e das notícias existem vidas reais, cheias de sonhos, esperanças e lutas. A história da Venezuela é uma história de resistência, uma luta contínua por dignidade e liberdade. E apesar de todos os desafios, a chama da esperança nunca se apaga completamente. A busca por uma vida melhor continua, e a determinação do povo venezuelano é um testemunho do poder da resiliência humana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nos siga, comente e compartilhe, e até o próximo vídeo.